Bom dia a todos. É realmente um imenso prazer ter todos vocês aqui, o pessoal que trabalha comigo, o pessoal que veio para fazer o curso. A ideia desse curso é uma ideia relativamente nova, mas que vem de bastante tempo pensando muito sobre a melhor maneira de a gente atender os nossos pacientes e conseguir os melhores resultados para esses pacientes. E de uma certa forma, eu acho que isso aqui eu não vou falar que é o resultado final, porque eu acho que a gente está no meio do caminho, a gente sempre está no meio de algum caminho, né? Mas de uma certa forma ele consagra uma trajetória de muitas dúvidas sobre os pacientes que a gente vai discutir hoje. A minha formação, acho que ela reflete um pouco essa inquietude, né? A diversidade da minha formação, ela não é ocasional, acho que ela reflete a minha própria inquietude, né? Eu, quando me formei em odontologia em 1991 na UFRJ, com certeza, por mais que na época, isso não é uma crítica de maneira alguma, eu estava na época numa das instituições mais buscadas, né, por profissionais que queriam fazer odontologia na época, mas com certeza, olhando para trás, eu vejo que a minha formação foi uma formação muito baseada em opinião. Era típico da época, né, que a gente tivesse uma formação baseada em opiniões. E eu, desde o início, ou desde algum tempo na graduação, eu queria fazer ortodontia e sempre me encantou a possibilidade muito mais da ortopedia, tanto que eu fui fazer um curso de ortopedia funcional dos maxilares, antes de fazer ortodontia, me encantava a possibilidade de mudar, né? Mudar a face em crescimento, tentar intervir no crescimento facial, no crescimento mandibular. Essa já era uma inquietude. Mas naquela época, quando eu fui fazer ortodontia, aqui no país, havia um conceito muito forte que era vendido sobre a relação entre as maloclusões, a correção da oclusão e as disfunções temporomandibulares. Eu não vou dizer que era o conceito vigente na época, porque existe um período de transferência científica que é longo, que pode até demorar uma década ou mais. As evidências já apontavam para uma outra realidade, mas a realidade ainda não era essa. E quando eu fui exposto a esse tipo de formação muito oclusionista, muito a busca de uma posição mandibular ideal para prevenção de problemas temporomandibulares, uma função ideal para prevenção de problemas temporomandibulares, aquilo de alguma forma não fazia sentido completamente para mim. E aí eu fui fazer mestrado na área de cirurgia de cabeça e pescoço, não buscando uma formação, porque não era nem o caso, acadêmica em cirurgia. Eu fui para Heliópolis, mas porque lá eles tinham um programa que aceitavam dentistas, mas era um programa da área médica, e que eu pude trabalhar com modelo de dor crônica por câncer de cabeça e pescoço e por disfunção temporomandibular. E aí um outro mundo se abria para mim, que era um mundo que vê ainda as DTMs como modelo de dor crônica, né? Eu acho que aqui no país, o meu amigo Paulo Conte, ele tem um papel fundamental de ter trazido, quando ele voltou, essa visão de dor crônica que vai além da visão biomecânica, né? E isso foi algo que realmente mudou a maneira como eu via a nossa especialidade, né? Saindo de um perfil biomecânico para um modelo mais de dor crônica, e isso acabou me levando para o doutorado em neurologia, em clínica médica lá na UFRJ. Voltei para casa para estudar a dor. Então, na verdade, quando eu vejo a minha trajetória, é uma trajetória que sai do modelo biomecânico para o modelo de dor crônica, mas no meio dessa trajetória alguma coisa faltava para mim também. Porque eu acho que o modelo da dor crônica, ela se encaixa muito, essa pegada neurológica, ela se encaixa muito para as dores musculares, para as outras dores orofaciais crônicas, ela se encaixa também para as DTMs articulares crônicas, mas as DTMs articulares têm uma outra pegada médica que está mais na linha reumatológica e ortopédica do que especificamente neurológica. E aí,
Por isso, eu comecei a me interessar cada vez mais. Foi uma época em que, por uma feliz coincidência, a gente vai falar mais tarde sobre... Ele está com muito mau contato aqui. Não, não é contato não, é a pilha. Mas Vocês, tem dois. vocês conseguem me ouvir assim? Tá, enquanto ela troca, eu vou continuar para não atrasar. Então, eu comecei a entender que existia um mundo que estava dentro desse grande guarda-chuva que são as disfunções temporomandibulares e que tinham outras características que iam além dos mecanismos da dor, que estavam relacionados com o mecanismo da doença, né? Porque quando eu falo da DTM muscular, embora a gente ainda não conheça, na minha opinião, todos os mecanismos da doença tecidual periférica, eu acho que existem mecanismos subjacentes que são do tecido muscular e que a gente conhece muito pouco. Mas o grande direcionador, né, acho que todo mundo já entendeu que entender o mecanismo da dor crônica, ele é o caminho mais rápido para o sucesso e não o mecanismo da doença. Mas nas DTMs articulares, embora a gente tenha o mecanismo da dor crônica, a gente vai falar sobre isso ao longo do dia de hoje, o mecanismo tecidual periférico da doença é muito relevante. E no caso especificamente da doença degenerativa, eu vejo ela hoje como olhando para o passado, com a visão global, eu acho que é muito parecido com o que a gente tinha da DTM, né? O que causa DTM? Quais são os fatores de risco para DTM? Como eu trato DTM? Como se DTM fosse uma única patologia com diferentes manifestações. Na verdade, a DTM é um guarda-chuva embaixo do qual você tem diferentes diagnósticos, que podem ser comórbidos ou não, que comunga de mesmos fatores de risco e às vezes dos mesmos mecanismos, mas são diagnósticos diferentes que muitas vezes merecem protocolos de tratamento diferentes, têm prognósticos diferentes, né? E eu vejo hoje a doença degenerativa, sinceramente, como um grande guarda-chuva, embaixo do qual você tem diferentes doenças, né? Eu não acho que a doença degenerativa seja a mesma, com diferentes estágios, né? Eu acho que existem diferentes características da doença degenerativa. Isso não é uma visão minha particular, talvez seja uma leitura minha do que acontece em todas as outras articulações para a articulação temporomandibular. Mas, de uma certa forma, hoje em dia, se entende perfeitamente, até que quando você vai começar um ensaio clínico para uma nova droga para osteoartrite no joelho, você primeiro fenotipa para ter certeza que você está tratando aquela população que melhor vai responder àquela terapia. Senão você vai gastar 1 bilhão e provavelmente não vai conseguir, porque ela vai estar, né, os fenótipos vão estar distribuídos e você não vai conseguir atingir o seu alvo. Tá? Então a gente vai falar um pouco disso. E ao longo dessa trajetória, só para finalizar essa introdução, em alguns momentos eu me defrontei, eu tenho certeza como vocês todos, sejam especialistas em DTM ou cirurgiões bucomaxilo, eu me defrontei com pacientes que eram refratários, pacientes que não reagiam bem às terapias conservadoras e eu precisava ir além, né? A minha formação, como eu falei para vocês, era muito mais de dor crônica do que nessa área de DTMs articulares, principalmente quando a gente fala de procedimentos minimamente invasivos ou mesmo invasivos. E aí foi nesse momento, principalmente por causa de um paciente em específico, que eu me lembro bem até hoje, eu comecei a me interessar pelos procedimentos minimamente invasivos pelos procedimentos minimamente invasivos e comecei a querer entender o que estava do outro lado, né, qual era a visão de quem estava do outro lado, né? Recentemente um artigo me chamou muito a atenção, o artigo do Green e do Daniele Manfredini, em que eles falam do terceiro caminho, né? O terceiro caminho da odontologia, né? Ele fala que as DTMs, de uma maneira geral, eles seguem o princípio da dor musculoesquelética, dos problemas musculoesqueléticos, e que basicamente existem dois caminhos, o conservador e os procedimentos minimamente invasivos. E que nós, da odontologia, inventamos um terceiro caminho muito biomecânico relacionado à oclusão que foge da visão ortopédica, reumatológica, mesmo neurológica sobre essas questões. E eu fico pensando sobre esses dois caminhos, né? Na verdade, quando eu volto um pouco no tempo, eu fico meio que pensando que é um discurso bonito, mas parece que quem transita num caminho não transita no outro, né? Você entra no caminho conservador, procurando a casa de alguém que mora ali naquele caminho,
E, de repente, ele nunca morou ali, ou já morou no passado, mas hoje já não mora mais. E você fica andando de um lado para o outro, e busca explicações. Não, ele saiu de casa, mas vai voltar, eu ainda encontro com ele. E muitas vezes os casos cronificam porque a gente está no caminho errado. E no outro lado, a gente é um caminho para quem foi criado, como eu, dentro desses protocolos conservadores, até alguns anos atrás, que a gente até às vezes desconfia que o paciente, que o que eu estou procurando está do outro lado, mas é muito escuro, né? É muito tortuoso. Eu não quero entrar lá, tenho medo de me perder. Do outro lado também, do invasivo ou do minimamente invasivo, às vezes eu fico pensando que traz tanto orgulho você conhecer o caminho mesmo no escuro, que não importa se quem você está procurando está lá, importa que você sabe andar ali dentro. Né? Você anda com muita desenvoltura, você não se perde ali dentro, mesmo que a pessoa more no outro caminho e seja tão fácil encontrá-la. Mas, em algum momento, parece para mim que desenvolver a técnica, a habilidade, ficou mais importante do que o resultado do paciente. Né? Então, o objetivo hoje aqui é unir esses dois mundos, né? De uma certa forma, mostrar que é possível para o especialista em disfunção temporomandibular desenvolver habilidades para realizar procedimentos minimamente invasivos com eficácia e segurança, que isso é possível de ser desenvolvido, e, ao mesmo tempo, mostrar ao cirurgião que existem... Mostrar, obviamente, quando eu estou dizendo, não estou aqui para mostrar nada a ninguém, a gente entender juntos que existem diferentes pacientes que reagem de maneira diferente a diferentes terapias, e que a gente não pode ser o expert numa técnica e achar que todos os pacientes vão se beneficiar da mesma técnica. Né? Eu faço isso muito bem, e eu vou encaixar todo mundo na minha técnica. Justamente na busca de andar com fluidez nesses dois caminhos, o meu saudoso amigo que faleceu, Cláudio Dutra, a gente juntos fomos pela primeira vez à Áustria fazer um curso de artroscopia com artrocentese, com a Doris Nitzan, com o Urs. Foi o primeiro cadáver, né, lab que eu fiz. Obviamente eu não tinha pretensão e nem tenho de fazer artroscopia, mas eu queria entender, né, quais eram as possibilidades, o que aquilo podia me trazer, quais eram os benefícios, será que não há um paciente que pode se beneficiar disso? E aquilo foi bom, mas eu queria mais, e a gente, em seguida, foi fazer o curso lá no MARC, na Flórida do McCain, onde eu conheci a Rim. Estou voltando? E muito interessante, porque naquela época, não tem tanto tempo assim, mas me chamou muito a atenção duas coisas. Primeiro, o que é notório para todo mundo é a extrema habilidade que ela tem. Extrema habilidade. Ela faz tudo parecer extremamente... Então, não se enganem amanhã. Quando ela terminar de demonstrar, não é fácil. Parece, mas não é. Tá? Ela faz tudo parecer muito, muito fácil. Mas o que mais me chamou a atenção foi o interesse dela por uma área que eu começava a trabalhar, que era a medicina regenerativa. Ela queria entrar nessa área, queria entender dessa área. E aí a gente trocou telefones e fez contato, e aí eu tinha um interesse, tenho um interesse, aliás, ontem essa foi a nossa atividade, de conseguir, de uma maneira tão invasiva quanto eu faço injeção cega, ou mesmo guiado por ultrassom, olhar para a articulação e entender qual é o tipo de lesão que eu estou tratando com terapias regenerativas, seja lá de que ordem for. A gente vai falar sobre isso hoje à tarde. E entender se eu estou realmente regenerando com que tipo de tecido. Eu tinha interesse em ter certeza de depositar a terapia no local correto e ter a certeza de que o tecido regenerado era o que eu pretendia. E aí eu disse a ela que eu tinha vontade de voltar aos Estados Unidos para fazer um treinamento igual ao que eu tinha feito, mas com um artroscópio
com uma ótica muito fina, que fosse tão invasiva quanto a agulha que a gente usa eventualmente para fazer uma artrocentese. E, para minha surpresa, ela disse, você não precisa ir ao curso de novo, traga o artroscópio, vem para Michigan, ela estava em Michigan nessa oportunidade, e a gente passa um final de semana testando o que você quer testar. E assim foi, eu fui até Michigan, e a gente trabalhou junto nisso, e ficou essa proposta que foi um pouco suspensa, primeiro porque ela voltou para a Universidade do Cairo, onde ela está hoje, e depois por causa da pandemia, mas que felizmente agora a gente conseguiu trazer de volta. Então, alô? Então, Rim, thank you so much for being here. I am pretty sure that it's just the beginning of a collaboration that will last for long. And I think it, in a certain way, to a certain point, it reflects exactly what I just said. Okay? So let's get started. Então, eu vou começar um pouco nessa mesma pegada, falando onde estamos e para onde vamos. Eu me lembro do título dessa palestra, foi quando a Juliana me chamou para fazer um podcast. Não foi um podcast, foi. A gente estava pensando no título, eu falei, de onde estamos, para onde vamos? Ela falou, gostei desse título. Aí a gente, eu acho que é bem isso, né? Onde estamos hoje e para onde a gente pretende ir. Então, de novo, né? Quando Costen, lá no início da década de 30, disse, olha só, essa dor pré-auricular, os sintomas áureos, tudo que esses pacientes que não têm os dentes posteriores relatam, e não é nada otológico, pelo menos à luz do que eu posso diagnosticar hoje, e isso é falta de dentes posteriores, a recuperação da dimensão vertical passou a ser uma solução, e foi esse otorrinolaringologista que botou na mão da odontologia, botou no nosso colo a especialidade. Ele disse, isso é dente, então é com vocês, reabilitem. Só que a reabilitação oral tinha os seus conceitos, tinha os seus princípios que foram extrapolados para a DTM como se eles não fossem conceitos para reabilitação ou necessidades técnicas para próteses totais, mas foram sim vistos como necessidades para a saúde sem nenhum tipo de controle. Então, a relação da oclusão veio de um conceito, primeiro, de que eu precisava simplesmente repor dentes perdidos, e depois que eu tinha que repor os dentes perdidos dentro de todos os princípios de oclusão, e depois que esses princípios de oclusão determinavam saúde e doença e que eu deveria buscá-los mesmo para a prevenção. Foi somente em torno da década de 60 que começou a se falar sobre as questões, o que a gente chama de eixo 2, psicossocial, né? A influência do estresse, da ansiedade, relação com parafunções. E na década de 70, um outro paradigma, talvez esse paradigma aqui seja um paradigma biomecânico, mas na década de 70, um outro paradigma, ele vem à tona, que é a fundamental importância na gênese das DTM, sejam lá quais forem, do posicionamento do disco articular. Então, se tudo partia do princípio que o disco articular fora da posição gerava uma sobrecarga mecânica sobre o côndilo, gerava a possibilidade de desgaste da cartilagem articular, gerava movimentos mandibulares assimétricos que demandavam a musculatura de uma maneira não adequada. E quando eu falo isso, né, do ponto de vista biomecânico, parece tão lógico, que parece que quase que se eu desse uma aula sobre isso, as pessoas vão falar, isso faz sentido, né? Mas, na verdade, muito foi feito e muito se desenvolveu nessa época, porque quem era da área de reabilitação oral faziam as placas reposicionadoras que avançavam a mandíbula na tentativa da recaptura do disco articular, o que se mostrou mais tarde inviável, a maior parte dos casos recidivava. Então a solução era ou reabilita os dentes com essa posição avançada da mandíbula,
ou então a cirurgia, e aí foi o grande splint que eu acho, né? A reabilitação oral avançava e reabilitava, enquanto a cirurgia falava assim, não, vou manter a mandíbula aqui e vou botar o disco para trás. E você quer saber, eu acho que a visão da cirurgia até faz mais sentido, porque a visão odontológica antes era manter o côndilo na fossa, né, na relação cêntrica. Ela do nada passa, agora eu vou avançar minha mandíbula, tirar dessa posição ortopédica estável e vou reabilitar aqui. Então, a reabilitação se vendeu a uma causa, enquanto, pelo menos do ponto de vista anatômico, a cirurgia disse, não, eu vou pegar e vou botar o disco, vou deixar a mandíbula na posição, que todo mundo sempre disse que era dela, eu vou pegar eu o disco e botar ali atrás. Independente disso, novamente, né, eu não quero agora, a gente vai ter oportunidade com certeza de entrar nesse mérito, mas, independente disso, o grande problema dessas visões era ser unifatorial, né? É um protocolo para todo mundo, é um fator de risco, é um protocolo para todo mundo. Na década de 80, a gente já tem essa visão mais multifatorial, mas ainda com uma importância... Era mais um discurso, né? Eu acho que, até hoje, para muita gente, a etiologia multifatorial ainda acaba sendo, de certa forma, um discurso. A etiologia é multifatorial, o tratamento é multidisciplinar, mas eu vou tratar daquele jeito que é o jeito que eu sei tratar, e eu acho que o problema é sempre esse, né? É um grande discurso que não é posto em prática. Então, se eu partir desse modelo biomecânico, o que a gente sabe é que tanto assintomáticos quanto sintomáticos, se eu pegar, fizer qualquer tipo de registro oclusal e montar o meu articulador em relação cêntrica, eu estou dizendo, que a posição que eu montei a partir daquele registro, o côndilo está na posição que eu quero. Tá? Chame você de ortopédica estável, chame de relação cêntrica, mas eu estou dizendo, você está aqui. E aí, quando eu mudo essa posição, o que acontece é, o côndilo saiu da posição ideal, mas que eu disse, e foi para uma outra posição. Tá? E quando a gente faz dessa forma, o que a gente vê é que quando eu saio desta posição para essa, tanto em sintomáticos como assintomáticos, cerca de 2/3 dos pacientes o côndilo tem um disposicionamento posterior e inferior. Mas, de novo, porque eu disse que eu consegui, com o meu registro, botar ele na posição correta. Mas será que isso é verdade? Não. Os estudos, que não são muitos, mas que analisaram isto por ressonância magnética, o que eles mostram? Eles mostram que, quando eu uso diferentes registros, seja com manipulação bimanual, manual, ou usando o anteparo anterior e fazendo, como a gente chama de posição neuromuscular, deixando a musculatura por, e vou para a ressonância magnética com esses registros e faço a ressonância magnética, qual é a posição com o espaço articular mais distribuído? Qual é a posição onde eu tenho o côndilo mais centralizado dentro da fossa? A máxima intercuspidação. A MH é a posição onde o côndilo está mais confortável dentro da fossa. Então, as diferentes manipulações demonstraram que o meu côndilo, e todas essas elipses, são todas as possibilidades de onde o côndilo pode se posicionar quando eu manipulo ele e levo esse registro para a ressonância magnética. E o que está por trás disso? Né? Por que a MH é a posição onde o côndilo se sente mais confortável dentro da fossa articular? Porque ele tem, principalmente, quanto mais jovem ele tem uma boa capacidade de remodelação, de adaptação. Então, se você tem qualquer coisa no desenvolvimento da oclusão ou durante o crescimento, desenvolvimento, que cria alguma área de compressão, normalmente ele se adapta, ele remodela para se adaptar. Assim, quando eu movimento um dente, o alvéolo remodela para que o meu dente possa andar durante a ortodontia. O côndilo simplesmente se remodela. Às vezes, ele sai da rota e entra em processo degenerativo. Mas, via de regra, a capacidade de remodelação é muito boa. Essa capacidade ela é menor no côndilo jovem, embora possa parecer diferente disso, porque ele não tem tanta capacidade de remodelação, mas ele tem uma excelente capacidade de regeneração. O côndilo adulto tem muito pouca capacidade de regeneração, mas tem uma boa capacidade de remodelação. Então a gente tem
Isso também é uma outra questão, né? Às vezes alguma sobrecarga, como um deslocamento do disco, que num adulto, normalmente, quando ele é com redução e não traz nenhuma limitação de movimento funcional, não impõe nenhum risco, mas você obviamente vai ver alterações adaptativas nesse côndilo, você vai ver aplanamento, e são alterações adaptativas, isso na criança pode não ser suficiente. Mesmo que ela se adapte, a gente tem que entender que na criança, eu sempre dou esse exemplo, eu acho muito bom, né? Imagina uma partida de futebol onde você tem dois times e um time está sendo tão atacado que ele tem que ir para a retranca e se defender. Aí você fala, bom, pelo menos terminou 0-0, ele não levou gol nenhum. Isso para o adulto é ótimo. Se o adulto não levar gol no côndilo, está ótimo. Mas a criança não, ele tem que ganhar de 5-0, ele tem que ganhar de 6-0, porque aquele côndilo tem que crescer. Então, se ele está resistindo, ele muitas vezes diminui a sua taxa de crescimento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá tarde. Então, esse é um exemplo bem típico e reconhecido de capacidade adaptativa. Quando eu tenho assimetrias mandibulares, né, por exemplo, no caso de uma mordida cruzada posterior unilateral funcional por atresia de maxila, e eu tenho uma assimetria mandibular, o que a gente vê como um padrão é que o eixo condilar, que é essa linha que une o polo mais lateral com o polo mais medial do côndilo, ele está em torno de 17, 18 graus, e quando a mandíbula desvia para um lado, o lado para o qual ela desviou, esse eixo abre. Por quê? Porque o côndilo está remodelando. Isso é um padrão. Você tem vários artigos que mostram, esse aqui é do Engo Orthodontics agora no início desse ano, ou no meio desse ano, mostrando exatamente isso. Os pacientes simétricos e os pacientes, mesmo os pacientes assimétricos do lado simétrico, mantêm um ângulo que segue um padrão bem definido, com alguma certa variação por classe 1, classe 2 ou classe 3, mas sempre há normalmente uma abertura desse ângulo. E sem que necessariamente isso seja degenerativo, isso é adaptativo. Ele está remodelando para encarar a demanda, a sobrecarga que incide sobre ele. O próprio espaço articular ele tem que ser visto com ressalva, porque ele tem essa dicotomia de idade. Ele é um espaço articular até os 25 anos, claro que uma média, um corte qualquer, e ele é outro e maior dos 35 ou 50 anos de idade. Esse côndilo remodela, sem necessariamente entrar em processo degenerativo, com a carga da própria idade. Então, eu gostei desse artigo, porque foi um artigo agora do final de 2020, falando, é um statement sobre um consenso baseado nas melhores evidências para responder uma pergunta. O sistema estomatognático, ele se adapta a alterações oclusais? E aí, esse é da Academia Americana de Prótese, né? Estou falando dos protesistas, né? A visão deles, né? A ATM é uma articulação única e sujeita a uma forte carga, recoberta nas suas superfícies articulares, seja no côndilo ou cavidade glenoide, essa recobertura, por um pericôndrio com capacidade adaptativa dinâmica e regenerativa. E isso distingue bastante a fibrocartilagem articular da cartilagem hialina. Existe uma continuação do periósteo, que a gente chama de pericôndrio, embaixo do qual há uma população grande de células-tronco, chamada células-tronco de fibrocartilagem, que são extremamente sensíveis à demanda mecânica e ao nicho e ao ambiente químico no qual elas residem, e elas dão ao côndilo essa capacidade dinâmica de se adaptar e, em certo grau, se regenerar. Tá? Então, a gente está falando de uma articulação que tem, por ser uma fibrocartilagem recoberta por um pericôndrio, uma capacidade não só adaptativa, como também regenerativa, que não pode ser ultrapassada. E esse é o artigo do Green, que eu falei para vocês, e acho que o primeiro argumento aqui, né, a ATM é apenas uma outra articulação, então siga os princípios da medicina na área ortopédica. E razão, porque estratégias conservadoras e, quando necessário, intervenções cirúrgicas são o modelo, as duas vias viáveis para esse tipo de problema. Então, quando eu saio desse modelo, né, biomecânico, e eu acho que o RDC, né,
tem um papel importante, porque a partir do momento que eu tenho um critério de classificação, que é um critério universal, que as pessoas, eu posso dizer, o paciente que tem, por exemplo, dor miofascial com referência aqui, na Suécia, na Argentina, no Chile, na Colômbia, na República Dominicana, eu estou falando do mesmo paciente, a gente começou a entender, e principalmente com as validações e traduções, que existem diferentes diagnósticos esses que podem estar relacionados a diferentes fatores de risco e que podem estar sujeitos a responder ou não a diferentes protocolos terapêuticos. E aí, a versão atual que a gente usa hoje é o DC, né, desde 2014, a tradução mais recente, agora para a língua portuguesa já está disponível, permite então que a gente tenha essa possibilidade de entender que são diferentes diagnósticos embaixo do mesmo guarda-chuva. E esse artigo, de novo, do Green, né, o Green andou publicando alguns artigos de opinião interessantes, que as pessoas andaram repostando muito. Esse foi no Journal for Rehabilitation, que é uma revista que eu respeito bastante, ela e o editor dela, o Svensson. E eu achei muito interessante, assim, porque eu conversava com a Rim ontem sobre isso, né? Assim, será que muitos dos pacientes nós não tornamos crônicos, né? Será que muitos não, mas alguns. Muitos eu acho que é exagero, mas será que alguns pacientes nós não tornamos crônicos? E esse artigo fala a transição para dor crônica por DTM. Uma combinação das vulnerabilidades dos pacientes e iatrogenias, né? Eu vou colocar em iatrogenia, às vezes, também não fazer o que precisa ser feito, postergar demais o que precisa ser feito. E olha, uma parte que eu achei interessante, há uma clara tendência de se empregar um determinado protocolo de tratamento favorito, né, para todos os tipos de caso, independente de ser conservador ou invasivo. Placa estabilizadora, ácido hialurônico, toxina botulínica, discopexia. Assim, é um protocolo para todo mundo. Tá? Caso o tratamento conservador inicial para DTM intraarticular não seja suficientemente eficaz, uma das possibilidades na nossa escala é artrocentese com a injeção subsequente de diferentes medicamentos ou compostos que vão desde corticosteroides até ácido hialurônico, agregados plaquetários, capazes de reduzir a dor, restaurar a função, antes que outras opções mais invasivas, mas eventualmente necessárias sejam testadas. Então, ainda é para mim muito importante a remoção de carga. A gente vai ver, quando a gente fala de mecanismos, que não pode ser negligenciado o papel da mecanotransdução na cartilagem articular e no osso subcondral. Existe um papel muito importante que hoje se conhece muito bem da mecanotransdução, que é a transdução, na verdade, a transferência de um sinal mecânico em um sinal intracelular, que vai determinar de que maneira essas células vão reagir. Então, você não pode negligenciar. E as placas estabilizadoras, além de serem usadas para isso, durante algum tempo foram usadas também para avaliar a estabilidade ortopédica mandibular, né? Quando alguém pergunta para mim, se o Garanhano estivesse aqui, ele ia gostar de falar sobre isso, ele adora falar sobre isso, se a placa tem que ser com uma posição manipulada, eu vou chamar de ortopédica estável, eu não gosto de usar o termo relação cêntrica. Se eu tenho que fazer a placa em posição ortopédica estável, isso pode ser em máxima intercuspidação. Não é uma meta terapêutica para mim ter uma placa em uma posição ortopédica estável, mas se eu estou acompanhando a evolução de um processo degenerativo, isso é um registro que se usou durante um tempo, ou seja, será que a posição que eu estabilizei depois de certos ajustes se mantém ou vejo uma clara alteração nessa posição? Porque o côndilo está buscando um espaço articular que foi aumentado pelo processo degenerativo. Mas com certeza não é uma meta terapêutica. Mas hoje em dia eu nem gosto de acompanhar o processo degenerativo pela estabilidade oclusal. É muito indireto, é muito sujeito a viés isso. Então o que eu faço é reconstruir as tomografias em 3D, né? E aí você tem uma maneira quantitativa de avaliar realmente se você está tendo um processo de reabsorção, né? Se o côndilo continua perdendo volume, ou mesmo de formação, né? Esse é um estudo do Journal for Rehabilitation, uma análise morfológica 3D da reabsorção condilar idiopática após o tratamento com placa estabilizadora, e eles mostraram que só tirar carga
às vezes foi suficiente para interromper e às vezes produzir algumas áreas de regeneração, onde há formação de tecido. E que no mesmo cônjulo você tem áreas onde continua reabsorvendo e outras áreas onde há formação, né? Eles conseguem mostrar isso, tá? E eu achei muito interessante porque esse estudo do Scientific Reports agora de 2021 foi um estudo que me chamou a atenção porque eles pegaram pacientes com doença degenerativa da ATM, né? Eles tinham a tomografia, a inicial, uma tomografia intermediária, num período X não determinado, e uma final que ia de 5 até 8 anos pós-tratamento conservador. Farmacoterapia, placa estabilizadora, fisioterapia, tratamento conservador. E o que eles mostravam? Que, a despeito, às vezes, ou muitas vezes, da resolução clínica, no longo prazo o processo degenerativo podia perpetuar. Mesmo que por um tempo prolongado esse paciente não sentisse dor, em 63% dos casos, claro que aqui você está vendo uma sobreposição, que é o caso mais grave de perda, e abaixo o caso mais substancial em ganho, né? Ele pegou uma imagem da maior perda e do maior ganho para exemplificar. Mas, independente do quantitativo, o que acontece é em cerca de 60% dos casos a doença pode progredir, a despeito da clínica. Tá? Tem duas maneiras de você olhar isso, né? E não acho que nenhuma delas esteja completamente certa ou completamente equivocada. Uma é, se a clínica não vem, a imagem não me importa. O que me importa é que o paciente não tenha dor e seja um paciente funcional. Esta é uma visão. A outra é, qual é o acompanhamento que eu tenho desse paciente? Será que essa clínica não vem em 2 anos, mas ela vai vir em 10, e eu tenho 20, e ela vai vir quando eu tiver 40, e vai durar até os 80, eu nem vou me lembrar o que eu fiz quando eu tinha 20 anos, nem com quem eu tratei, nem que aquilo é uma evolução desse processo? Por isso, pelo menos para a informação dos meus pacientes e para o meu controle, eu acompanho doença degenerativa por imagem. Por imagem. Tá? Mesmo que seja para ele decidir, eu não vou fazer nada porque eu não tenho clínica. Mas eu vou falar, pelo menos do ponto de vista tecidual, o seu problema está piorando. Tá? E aí talvez ela repita aquilo como controle daqui a 1 ano, e eu diga para ela, o seu problema, e eu estou falando isso porque isso acontece comigo, de eu acompanhar por imagem e num determinado momento, que pode estar 1 ano à frente, 2 anos à frente, essa semana que passou, exatamente, eu operei uma paciente que estava 3 anos fazendo controle comigo, eu falo, tá piorando, tá piorando, tá piorando, e ela falou, enquanto eu não sentir nada, nada farei. Ela tinha feito todo o tratamento conservador. Ela falou, agora eu estou começando a sentir uma dor, difícil, realmente está difícil, e tinha piorado bastante. A outra não sentiu dor, mas sentiu uma instabilidade ortopédica. Parece que minha mandíbula, eu não consigo mais colocá-la na posição adequada. Né? Nenhum desses pacientes ficou bravo comigo, pelo contrário, estavam bravos com eles. Né? Vários, e tomara que seja assim, vão continuar acompanhando e nunca vão entrar em tratamento. Mas essas que precisaram entrar, não chegaram para mim e disseram assim, você disse que eu não precisava fazer nada. Você disse que não tratava imagem. Né? Agora, o que eu faço com a minha dor aqui? Né? O que eu faço com a minha mandíbula que saiu da posição? É claro que eu não estou dizendo que isso é o destino final de todos os pacientes, felizmente da minoria. Mas se nós somos os especialistas, quem mais teria que saber isso senão nós? Né? Assim, não, mas isso aí não acontece com a maioria dos pacientes. Legal, mas quem trata da minoria? É o especialista do especialista que trata da minoria? Então, assim, essa consciência de que a doença degenerativa tem uma vida própria, a gente vai ver isso. Inclusive, existem fenótipos de doença degenerativa onde a dor é tardia. Ela naturalmente é tardia, né? Classicamente ela é tardia. Uma das coisas que traz, aí eu estou saindo do modelo biomecânico e voltando para o modelo do disco, obviamente, acho que há um certo consenso
de que deslocamentos do disco com redução normalmente evoluem de maneira adaptativa, sem grandes complicações, são extremamente prevalentes em populações assintomáticas e que 90% ou mais dos pacientes vão evoluir de maneira adaptativa. Mas você acha que também existe uma outra coisa que as pessoas já sabem há algum tempo de maneira, para mim, inequívoca, é que o deslocamento, quando passa um deslocamento com redução para sem redução, isso de fato aumenta muito o risco de doença degenerativa. Deslocamentos do disco sem redução, mas é só um exemplo, né? Óbvio, se eu tinha que usar um exemplo, posso usar o nosso, que a gente avaliou mais de 300 imagens de ressonância magnética, e num corte transversal, né, sem dizer o que causa o quê, né, a gente viu que a ocorrência de doença degenerativa junto com o deslocamento do disco com redução é 2 vezes maior, o que basicamente a gente nem considera risco, mas quando a gente fala de deslocamento do disco sem redução, a gente está falando de um risco 8 vezes e meia maior. E você pode buscar literatura, seja ela transversal, longitudinal, você não vai achar artigos que digam deslocamento do disco sem redução, com limitação de movimento, não impõe risco de doença degenerativa. Você vai achar sempre que impõe risco. Isso é fato, né? Deslocamento do disco sem redução impõe risco aumentado de doença degenerativa. O meu problema nesses casos é que a gente também não pode esquecer que o disco articular é uma fibrocartilagem e que está sofrendo um processo degenerativo, né? Então, às vezes, eu pegar e sem a intenção, o propósito e eu nem estou dizendo que seja possível hoje, de regenerar esse próprio disco, pegar algo degenerado e estruturar em cima de algo que já está degenerado não parece uma solução muito boa. Então, os casos que são extremamente refratários, né, e que você já está nos estágios que o pessoal da cirurgia usa muito, de Wilks 3, 4, 5, e você dizer assim, olha, nesses estágios aí eu vou pegar e vou tentar, talvez isso não seja a melhor solução, porque nem é a indicação, né? Nem é a melhor indicação, nem é onde mesmo quem faz os procedimentos diz, aqui eu tenho um prognóstico favorável. Eles vão dizer, o prognóstico nesses casos é desfavorável, porque eu estou pegando algo que já está muito comprometido e colocando para usar numa função que ele já não tem mais condição de fazer. Então, quando a gente pensa hoje em qualquer tipo de procedimento, a gente tem que pensar também que o processo degenerativo, ele acomete também o disco articular. E esse é um estudo que eu gosto muito, que tem a ver com timing, né? Timing para o deslocamento do disco sem redução. Esse é também um artigo do Journal for Rehabilitation, onde eles fizeram o seguinte, eles queriam deslocamentos do disco sem redução, eles chamavam de início recente. E para eles, início recente era menos de 1 ano, tá? E como é que eles podem determinar que era menos de 1 ano? Porque o deslocamento sem redução a pessoa normalmente lembra. Fala assim, olha, eu acordei de manhã, era meu aniversário, e aí eu não conseguia abrir a boca. Eu lembro que eu estava de férias, então ela tem uma certa ideia, mesmo que não precisa, do momento em que aconteceu. Então o que eles fizeram? Eles pegaram esses pacientes, né, que tinham, e distribuíram esses pacientes, e distribuíram da seguinte maneira. Agora pegaram as imagens sem saber, e pegaram as imagens dos pacientes que tinham menos de 1 ano de deslocamento de disco sem redução, e botaram num grupo os pacientes que tinham ausência de alterações degenerativas por imagem de tomografia, e no outro grupo, pacientes que tinham alterações degenerativas. E aí o que eles viram? Qual era a média de tempo desde o início do deslocamento sem redução num grupo e no outro? E o que me chamou a atenção é que a média de tempo no grupo sem doença degenerativa ficou em torno de 1 mês. E que a média de tempo para doença degenerativa ficou em torno de 5 meses. Né? Então a gente está entendendo que a gente tem aí, assim, tem um risco claro do deslocamento de sem redução com limitação de movimento condilar, e que quando eles fizeram a análise do líquido sinovial desses pacientes, a quimiocina, que foi a única capaz de diferenciar quem tinha doença degenerativa de início precoce, foi a quimiocina chamada Hunts, que na verdade ela induz, né, a formação de osteoclastos. Ela inicia o processo de reabsorção óssea. Então você tem uma indução pela sobrecarga de um processo de reabsorção e isso eu estou falando do ponto de vista do que eu posso ver macroscopicamente numa tomografia computadorizada. Se a gente avançar um pouco, e a gente vai falar sobre isso quando estiver falando de imagens,
para as imagens de ressonância, que é possível hoje se fazer com quantitativo, o jogo na área da cartilagem começa bem antes. Tá? E vamos lembrar que uma das grandes vantagens competitivas da fibrocartilagem articular para a cartilagem hialina é o pericôndrio com as células embaixo. E quem é a primeira camada a ser atacada? É o próprio pericôndrio. Ela é a primeira camada que está sendo atacada. Então, essa é uma condição em que, eu sempre falo, o paciente não pode ficar nessa condição. O Luca Guardanardini, o Daniele Manfredini, isso aí não é nenhum estudo controlado, mas é um estudo que eu acho interessante porque, por outros motivos que não doença degenerativa, esses côndilos puderam ser removidos para análise do disco. Né? E o que ele viu foi uma série de alterações histológicas importantes, né, que realmente confirmam que há um certo problema potencial em se usar um disco que sofre do mesmo processo degenerativo que o côndilo mandibular, né? E você simplesmente reposicioná-lo sem tentar nenhum tipo de terapia. Para finalizar, esse é um artigo clássico do Schiffman de 2014, onde ele acompanhou diferentes tipos de terapia para DTM articular, né? Na verdade, para deslocamento do disco sem redução. Uma que ele chamou de farmacoterapia, que tinha autocuidado, né? Mais medicação, seja esteroidal, não esteroidal, relaxante muscular. O tratamento conservador era isso mais placa estabilizadora, fisioterapia e terapia cognitivo-comportamental de curta duração. O grupo de artroscopia basicamente era artrocentese por artroscopia, enquanto a artroplastia era uma cirurgia aberta para discopexia ou dissectomia. E aí, eu já ouvi ele próprio falando isso, né, em uma palestra, até pessoalmente. Ele falou assim para os cirurgiões: escolham vocês os critérios. Né? O que é sucesso para você? Não importa o que é para mim, eu quero saber para vocês. Eu estou testando essas terapias. O que é sucesso? Falaram, o sucesso para a academia, né, de cirurgia é ausência de dor, uma abertura maior do que 35, uma lateralidade maior do que 6, redução de ruídos articulares, ausência de limitações funcionais na dieta, estabilização do processo degenerativo. Lembra? Estabilização do processo degenerativo e ausência de complicações importantes da própria terapia. E olha aqui, autorrelato de satisfação dos pacientes. 77% dos pacientes tinham autorrelato de satisfação e nenhum dos grupos era estatisticamente significante a diferença entre eles. A satisfação dos pacientes é alta e a diferença entre as terapias não foi muito grande. Agora, quantos chegaram nos todos os critérios que eram considerados como sucesso? 60 meses depois, 7% chegaram em todos os critérios. Mas o paciente, que sempre tem que ser levado em consideração, ele, na maior parte dos casos, estava satisfeito. E aqui, um pouco nas entrelinhas do artigo, eu sempre gosto de ir na discussão, na tabela, naquilo que talvez o autor não quisesse mostrar, não porque ele quisesse esconder, mas talvez porque não reflita a maneira como ele pensa. Quando você vai na tabela aqui, você vê que os tratamentos conservadores, né, você tem uma evolução do processo degenerativo. Né? Antes, quando começou, totalmente normal, você tinha, por exemplo, 7%, e com osteoartrose, que eles chamam de boas reabsorções, né? Não são pequenas alterações, são alterações realmente importantes, eles tinham 0. Então você vê que de 0 passou para 7, de 0 passou para 4, de 4 passou para 21, de 4 passou para 22, e o que me chama a atenção quando eu leio o artigo lá na discussão é que 17% dos casos desses 22%, né, que eu só tinha 4 com doença degenerativa importante, quando eu abro a articulação e faço uma série de procedimentos, quando eu sou muito invasivo, e aí eu não estou dizendo, eu só estou refletindo o que está na tabela do artigo, 17% desses casos de alteração degenerativa importante eram completamente novos, eles não existiam antes. Não estou dizendo aqui que foi a cirurgia, pode ser a evolução da própria doença, mas existe, obviamente, um problema no modelo biomecânico, né? Ou ele não funciona completamente, ou a doença não precisava desse modelo. Tá? Isso é apenas para a gente refletir. Mas, de outro lado, né, eu acho que a gente também tem que refletir sobre o que eu estou falando. Né? Quando eu pego o DC, que compara
epidemiologicamente diferentes populações, ele estabelece uma relação adequada entre dor e as medidas do eixo 1, né? Ele avalia o impacto psicossocial e depois as evoluções em cima disso, que são o OPERA, ou ópera, que são os estudos longitudinais prospectivos de mais de 3.000 pacientes e que são definitivamente um marco para falar de risco de DTM. Não dá para falar de risco de DTM sem falar de OPERA hoje. Quem quiser falar de risco e não citar, está desatualizado. Você tem que falar dos resultados do OPERA. E o que acontece? A pesquisa, mesmo quando você pega o OPERA, ela, obviamente, como a incidência é pequena, eles não separaram em grupos. Às vezes, eventualmente, em um grupo específico, mas não separaram em subgrupos diagnósticos. Com uma incidência pequena, você ia ter grupos muito pequenos para poder demonstrar alguma coisa que seja estatisticamente significativa. Mas, de uma maneira geral, quando você pega os estudos OPERA, o ato 1, o ato 2, ele está falando de DTM como dor crônica. Ele está falando de DTM como dor crônica, de uma maneira geral. E falta, de uma certa forma, pesquisa focada nos aspectos da doença degenerativa ou dos mecanismos da dor, da doença. Então, quando eu pego o OPERA, a gente consegue determinar muito bem hoje, né? E eu gosto, às vezes, de fazer essa translação, né? Principalmente quando ela é absolutamente segura, né? Eu uso esse modelo OPERA que determina que a predisposição genética vai gerar fenótipos intermediários, e esses fenótipos intermediários são chamados de adaptativos, são os que são resistentes ao desenvolvimento das disfunções temporomandibulares, os sensíveis à dor, que têm um baixo limiar de dor, mas não têm angústia psicológica, e os chamados sintomas globais, que têm um baixo limiar, né, quantitativo, né, o sensorial quantitativo da dor, mas tem angústia, tem envolvimento dos níveis de sintomas depressivos, físicos não específicos e ansiedade. Então, quando eles fizeram esses clusters, né, usaram um algoritmo para fazer um cluster, eles conseguiram identificar que, basicamente, pela algometria de trapézio e por 3 indicadores, ansiedade, depressão e somatização, eu posso agrupar o meu paciente em um desses grupos e que isso provavelmente tem impacto no prognóstico desses pacientes e muitas vezes na seleção do protocolo terapêutico. Meus alunos adoram isso. Eu vou para a clínica com isso, falo assim, encaixe o paciente aí, dá o seu jeito, você vai ter que encaixar o paciente aqui. Eu tenho os critérios, eu não botei aqui, eu tenho os critérios. Eu falo que essa é a minha árvore de decisão. Eu falo que na clínica é época de Natal, eu boto um monte de penduricalho na árvore de decisão para dizer assim, o que são os critérios para cada um deles. Mas aqui está faltando alguma coisa, né? Como é que eu posso identificar o risco relacionado a esses pacientes com doença degenerativa? É claro que já foi demonstrado, principalmente em modelos animais, que eu posso ter processos nociplásticos de sensibilização central a partir de DTM articular. A DTM articular não é sempre periférica. A gente vai ver, inclusive, os estudos de análise de fluido sinovial mostrando isso. Ela não é sempre periférica. Inclusive, se a gente pegar mesmo uma medicação que a gente até usa bastante, né, um inibidor dual de serotonina e noradrenalina para controle de dor, se eu pegar especificamente para a área de DTM, o pouco que tem é para DTM articular, por incrível que pareça. Né? Eu acho até que está vindo coisa nova aí. Se eu não me engano, acho que a esposa do Yuri está trabalhando nisso, eu acho que eu vi ela postar alguma coisa sobre isso, para DTM muscular. Mas quando testaram a artrocentese combinada com a duloxetina, os resultados foram melhores, obviamente mostrando que se eu consigo fazer algum bloqueio, né, dessa dor, né, aumentar a eficiência do meu sistema modulatório inibitório descendente, eu tenho um benefício no procedimento que alguns pacientes, sim, podem ter mecanismos nociplásticos de sensibilização central envolvido. Tá? Mas hoje, a partir de agora, então, o que a gente vai focar é no mecanismo da doença degenerativa. Esse é o meu objetivo hoje. Né? Sair desse mundo todo e entrar especificamente no mecanismo da doença degenerativa. E eu quero terminar essa primeira parte com um artigo que tem menos de um mês, publicado de novo no Journal for Rehabilitation, que me chamou a atenção porque é a outra ponta, né? Quem está do outro lado dessa história? Será que a gente está conseguindo entender o que quer o paciente que está do outro lado? Então, são experiências, necessidades e preferências individuais daquele que busca para tratamento para DTM intraarticular persistente.
O que eles realmente querem, né? Porque uma coisa é o que você acha que é melhor para ele, a outra é o que o paciente está buscando. E quando eles fizeram esse estudo, né, qualitativo, eles mostraram que uma das coisas mais importantes é que, especificamente para DTM intra-articular, a ausência de dor muitas vezes dificulta a busca por tratamento e os pacientes percebem negligência dos sintomas não dolorosos pelos profissionais de saúde, provavelmente refletindo a formação atual, impactando negativamente no atendimento desses pacientes. Então, a percepção do paciente é que, quando o caso dele não é dor crônica, que os outros sintomas são negligenciados e que isso impacta a qualidade do tratamento desse paciente. Então, antes da gente entrar, né, nos mecanismos, que é o nosso próximo tópico a ser coberto hoje, daqui para frente, a gente vai entrar no mecanismo da doença degenerativa, para poder entender qual é a melhor seleção de protocolos terapêuticos para essa doença degenerativa. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que a doença degenerativa, a osteoartrite, não é uma doença da cartilagem articular. Não é a cartilagem que fica raspando no osso mecanicamente até ela degradar, aí acaba atingindo o osso subcondral e é um processo sempre de cima para baixo. Tá? Ela é uma doença, como toda a osteoartrite, do órgão articular. Ela envolve simultaneamente cartilagem, osso, membrana sinovial e o disco articular. Só que não necessariamente na mesma magnitude e ela não necessariamente começa pelo mesmo tecido. Depois de um tempo de evolução, tudo fica a mesma coisa. Você já não vê mais, você já perdeu cartilagem, já atingiu o osso, já tem inflamação de sinóvia. Depois de um tempo de evolução, você não tem mais muita chance de entender por onde tudo começou. Mas os estágios precoces nos trazem, principalmente por imagens de ressonância magnética, características que podem mostrar por onde essa doença começou e qual a melhor maneira de abordá-la. E aí eu vou finalizar com um editorial que eu gostei muito, por vários motivos. Primeiro, porque foi publicado na Arthroscopy, uma revista de artroscopia, né? E ele fala assim, o PRP Martini ou ácido hialurônico vodka? O dilema da seleção do drink para o cirurgião ortopédico moderno. Ele fala para o ortopedista dizendo, contemporaneamente, isso eu estou falando de ortopedistas que fazem artroscopia, né? Não estou falando não é ATM, ortopedista que faz artroscopia de joelho e que está dizendo assim, está passando da hora de nós nos sentirmos gladiadores, que eu vou com minha espada desbravando, cortando, né? E que talvez eu deva ser um barman, que por mais que eu tenha que desbravar alguma coisa, mas que eu tenho a capacidade de selecionar a coisa certa no momento certo para a doença certa. Isso é um conceito ortopédico, né? Que eu devo ser muito mais relevante entender como tratar e o que colocar do que necessariamente cortar. E isso me traz também uma outra questão que é o que muita gente me pergunta, assim, o que é melhor, né? Por exemplo, não só aqui, né, esse não é o único exemplo, mas o que é melhor? Ácido hialurônico ou PRP, ou PRF? E você encontra na literatura ensaios clínicos, e a nossa tendência, baseados em evidências, como a gente quer ser, de ensaios clínicos aleatórios, é testar um contra o outro. Mas isso não funciona bem para essa modalidade, por dois motivos. Um quase que básico. Para eu testar duas coisas em dois grupos, as coisas têm que ser sempre a mesma. E qualquer terapia regenerativa, e os agregados plaquetários entram nessa área de terapia regenerativa, que são fatores de crescimento, eles não são nunca a mesma coisa. O dele é um, o dela é outro, é como se eu desse uma droga para ela, outra para ela, outra para ela, outra para ela, eles são individuais. Então
A natureza de cada um já influi na própria droga. Só isso já não permitiria, porque os grupos têm que ser iguais, só tem que tratar com a mesma coisa. E aqui eu estou tratando com coisas diferentes. O ácido hialurônico não, ele é padronizado, mas aqui eu estou tratando com coisas diferentes. Mas eu vou além disso. Eu acho que já também está um pouco mais do que demonstrado que esse modelo falha, porque na essência um não é melhor do que o outro. Um é mais adequado para alguns pacientes e alguns estágios, enquanto o outro é mais adequado para outros pacientes e outros estágios. Então, de uma certa forma, me interessa mais cientificamente hoje não testar um contra o outro, mas entender quem são os respondentes e não respondentes a cada uma dessas terapias. O que eu posso, antes de tratar, obter de informação que determine este é um respondente para esta terapia e provavelmente não para essa. E este é um respondente para essa terapia e não para essa. Tá? E, além disso, também me interessa depositar a terapia no lugar correto. Então, quando eu falei que eu estive em Michigan, essa foi quando nós estivemos lá em Michigan, esse Your Lab, em Michigan, pela primeira vez tentando o que a gente hoje tenta, e essa para mim, algo que vai realmente mudar, pelo menos a minha prática, é entender o que eu posso fazer com o mínimo de invasividade, mas que me dê o máximo de certeza de que eu estou colocando a coisa certa no paciente certo, mas no local correto, né? E aí vem uma outra pergunta, que é sempre nessa visão clinical trial, né? O que é melhor? Colocar esta terapia no espaço articular superior ou inferior? Depende, né? Não tem um melhor, embora existam ensaios que tentem provar que um é melhor que o outro. Existe o que é mais adequado, o que eu quero tratar. Normalmente, quando eu estou depositando uma terapia que visa regenerar o côndilo, faz no mínimo sentido que eu bote ela sobre o côndilo. E o côndilo está do disco para baixo, ele não está do disco para cima, né? Então, assim, agora, se eu quero, por exemplo, fazer uma indução na sinóvia, faz sentido que eu bote para cima onde eu tenho mais área de membrana sinovial. Agora, se eu quero regenerar o côndilo, faz sentido que eu ponha embaixo. E por que eu ponho em cima sempre, mesmo que eu tenha... Olha só, por que eu sempre não, mas durante muito tempo, se depositou terapia em cima se eu queria tratar embaixo, né? E eu sempre uso esse exemplo como se a Letícia, minha esposa, chegasse e falasse assim, olha só, eu estou ali em cima da cama, procurando a chave do meu carro, e ela chega e fala assim, o que você está fazendo aí? Eu estou procurando a chave do carro. Você perdeu em cima da cama? Não, tenho certeza que está embaixo da cama. Mas por que você está procurando em cima? Porque embaixo eu não consigo entrar. Eu não consigo puxar a cama, não consigo botar minha mão, então eu estou procurando aqui em cima mesmo, né? É, de novo, fazer aquilo que eu consigo, né? Que eu fui treinado a fazer, né? Eu vou fazer o que eu fui treinado, né? Mas não é o melhor. Não, mas eu não sei fazer o outro, né? Então, é isso que a gente vem juntos, né? Isso que eu acho muito importante, né? Sempre aqui, a partir de agora, quando a gente fala de mecanismos, muitas vezes, sempre que possível, basicamente nenhum slide meu você vem sem a referência embaixo, eu quero estar baseado em evidências. Diretas para a articulação temporomandibular, às vezes não é possível, indiretas, guardando as diferenças a partir de outras articulações, mas evidências do que acontece em outras articulações, e em algumas vezes, porque a gente faz pesquisa, em inovação, tá? Não é opinião, né? E não é filosofia. Eu realmente, tem duas palavras que eu não gosto, relação cêntrica, manipulada, e filosofia. Porque parece, né, que é alguma coisa que eu faço desse jeito, né? É muito baseado em opinião, né? Eu prefiro ter uma opinião baseada em evidências do que uma filosofia baseada em opinião. E, obviamente, a literatura é muito dinâmica, ela muda todo dia, né? Eu vou inserindo... Até ontem eu achei que tinha saído alguma coisa na PubMed, não saiu nada relevante para essa aula, mas eu sempre estou colocando alguma coisa que muda, mas sempre com uma visão translacional, né? Essa informação muda a minha prática clínica, de fato isso aqui tem relevância, e é isso que a gente vai tentar fazer juntos hoje.